Amigos, nós vamos dar início à nossa quarta sessão, à nossa quarta lição, que tem como tema a misericórdia é paciente com as pessoas difíceis. Portanto, eu vou repetir, a misericórdia é paciente com as pessoas difíceis. Há um versículo que servirá de base ou versículo-chave para esta lição, que se chama, ou que diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Está lá no livro de Tiago, no capítulo 2, na segunda parte, na versão NVI. Todos nós conhecemos, no nosso mundo relacional, pessoas difíceis. Há pessoas mais fáceis, há pessoas assim e há pessoas difíceis. Então, esta lição é muito direcionada para essas pessoas, para as pessoas difíceis. E vamos aprender algumas coisas que depois nos poderão ajudar a refletir e a praticar sobre esta temática que é a misericórdia. Então, em primeiro lugar, aquilo que nós aprendemos e que vocês têm aí no vosso manual é: olha para além do comportamento delas. Eu repito, olha para além do comportamento delas. Eu gostaria até que vocês pudessem sublinhar esta palavra comportamento. Comportamento. Nós muitas vezes olhamos para as pessoas, ou grande parte das vezes, se não a grande maioria das vezes, em função do seu comportamento. Mas precisamos também de entender que por trás de um comportamento existe uma origem, existe uma causa. Não é? Não só o comportamento em si, que nós observamos, mas é bom que nós possamos ter em atenção que por trás desse comportamento existe também uma origem ou uma causa. E é sobre isto que estamos aqui a falar. Portanto, olha para além do comportamento delas. O comportamento muitas vezes é um obstáculo, é uma dificuldade na nossa relação com as pessoas, é aquilo que nós observamos desse comportamento a que chamamos difícil. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Por trás ou na origem destas pessoas difíceis está, uma grande maioria das vezes, pessoas que são feridas ou estão feridas. Tens que olhar para além desse comportamento e perceber a sua dor. Há um versículo no livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 16, e vocês podem continuar a seguir pelo vosso manual, que nos diz: quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Eu vou repetir. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Então, a outra coisa que precisamos e que aprendemos neste versículo e precisamos de colocar em prática é: recusa-te a ficar ofendido. Eu repito, recusa-te a ficar ofendido. Podes sublinhar esta palavra, recusa-te. A tua maturidade emocional e espiritual é, em grande parte, medida pela forma, pela maneira como tu tratas as pessoas que te tratam mal ou que se portam mal contigo. Essa é a forma, o teu próprio comportamento é medido em função da forma como tu tratas, ou como tu reages, ou como tu ages, como queiras, face à forma como as pessoas te tratam a ti. Quando abres mão do controle das tuas emoções, perdes o controle da tua língua, que é o que muitas vezes acontece. Perante um comportamento inadequado de outras pessoas, nós muitas vezes dizemos aquilo que de facto não deveríamos dizer. Quem é que já não aconteceu isso? A todos nós, incluindo a mim, com certeza. Então,
O livro de Provérbios, no capítulo 21 e no versículo 23, na versão A Mensagem, diz: vigie as suas palavras e controla a língua. Você salvará você mesmo de muita desgraça. Você salvará você mesmo de muita desgraça. Diz ainda, em Provérbios 16, 32, na Bíblia para Todos: vale mais ser prudente do que ser valente. Mais vale saber-se dominar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Versículos tão importantes. Aprenda a orar. Deus dá-me um coração sensível e um exterior resistente. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas, diz lá em Provérbios 19:11, na NVI. Portanto, eu repito, a sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Bem, é de facto um grande desafio nós podermos ignorar as ofensas que muitas vezes nos são dirigidas ou que nos são feitas por pessoas difíceis. Terceira coisa que aqui nós aprendemos é ser paciente com elas, com as pessoas difíceis. Ser paciente com elas. Está escrito em Efésios 4:2: sejam pacientes, tendo tolerância uns pelos outros por causa do amor entre vocês. Diz também em Tiago, no capítulo 2, no versículo 13: pois não haverá misericórdia para com aqueles que não tenham mostrado misericórdia. E diz ainda em Mateus 5:7: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, diz o texto bíblico em Colossenses, no capítulo 13 e no versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quarto aspecto importante que nós devemos ter em conta para lidar com pessoas difíceis ou exercer misericórdia sobre as pessoas difíceis. Recusa-te a falar, eu quero que sublinhe esta palavra, falar sobre eles. Não é fácil quando nós lidamos com pessoas difíceis e quando elas mexem com as nossas emoções, com a nossa vida, deixar de falar sobre eles, não é? Não é com eles, é falar sobre eles. Então, aqui está um desafio extraordinário para este exercício de misericórdia. Recusa-te a falar sobre eles. Esquecer uma ofensa, diz o texto bíblico, cria laços de amizade. Insistir nela separa os maiores amigos. Eu penso que todos nós já tivemos situações deste tipo, que o simples facto de estarmos a falar constantemente sobre essas pessoas acaba por nos afastar. Diz o texto bíblico também em Provérbios, no capítulo 26 e no versículo 20: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. É um versículo muito interessante. Sem lenha a fogueira se apaga. Ou seja, não coloques lenha sobre a fogueira, não falas sobre ele, sobre a situação que de facto tem sido um combustível, não é, para acender algo que nos vai pôr contra aquela pessoa, deixar que isso nos ofenda. O mexerico ateia mais o fogo. Eu repito, o mexerico ateia mais o fogo. Prolonga infinitamente a dor. Prolonga infinitamente a dor, não é? Quando nós ficamos muito tempo a falar sobre aquilo, claro que isso ateia mais o fogo,
é combustível para a fogueira e, claro, isso vai trazer maior dor, ou vai, no mínimo, prolongar no tempo maior dor, uma dor mais intensa, uma dor que se torna quase que insuportável. Em Filipenses 4, no versículo 8 e 9, portanto, Filipenses 4, versículos 8 e 9, diz: tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, e o Deus da paz estará com vocês. Um versículo extraordinário. Se quiseres paz na tua vida, abre mão da ofensa, ou seja, liberta-te da ofensa. Recusa o mexerico e foca-te na bondade de Deus. Então, aquilo que aprendemos é: recusa-te a entrar no jogo deles, ou seja, das pessoas difíceis. Sublinha esta palavra, no jogo, né? No jogo deles. Há pessoas que usam isto como que, as pessoas difíceis usam isto como que um jogo, né? Então, recusa-te a entrar no jogo deles. Há um versículo em Provérbios 26, 21, que diz: o carvão mantém as brasas, a lenha mantém o fogo, o intriguista mantém a contenda. Por vezes, a atitude mais misericordiosa que podes ter, eu vou repetir, por vezes, a atitude mais misericordiosa que podes ter é afastar-te de uma discussão. Ou seja, coloca-te sempre acima disso. Ou seja, acima dessa discussão. Não alimentes isso. Sai fora dela. Sai fora desse tipo de discussão. Porque não vai levar a nada. Pelo contrário, vai atear mais o fogo, como diz aí. Não te esqueças que em Tiago 2,13 diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. E este é o nosso versículo base, é o nosso versículo chave. A misericórdia triunfa, vence sobre o juízo. Diz ainda em 1 de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 9, não retribuam insulto com insulto. Diz ainda em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12 e o versículo 14, portanto, vistam-se de misericórdia. Eu sublinhei isto no meu manual, sublinhei esta expressão: vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Que desafio fantástico e extraordinário está aqui neste versículo. Vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Não é? Portanto, é um versículo que é muito premente face a esta situação que nós estamos aqui a falar. Depois diz também, em Romanos 12, 14, peçam a Deus que abençoe aqueles que vos tratam mal. Peçam para eles bênçãos e não maldições. Portanto, eu repito, peçam a Deus que abençoe aqueles que vos tratam mal. Peçam para eles bênçãos e não maldições. Olha, infelizmente, eu conheço pessoas que, perante situações extremamente graves na relação, etc., as pessoas acabam por amaldiçoar as outras pessoas. Amigos, nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. Por muito mal que as outras pessoas nos façam, essa não é a nossa chamada.
a nossa chamada não é para amaldiçoar quem quer que seja. A nossa chamada, de facto, é para abençoar as pessoas que nos amaldiçoam. É o que diz aí o texto. Peçam a Deus que abençoe aqueles que vos tratam mal. Peçam para eles bênçãos e não maldições. Gostaria de ler, mesmo quase a terminar, que estamos, no livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 17 e 18, diz o seguinte: nunca paguem o mal com o mal. Sublinhem essa palavrinha aí. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contendam com ninguém. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Sublinhem isso, né? Tanto quanto possível. Sabemos que há pessoas que, de facto, nunca vão aceitar isso. É lógico, nós não podemos obrigar as pessoas a quererem viver numa relação pacífica connosco. Não podemos. Mas diz aqui o texto, tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Ou seja, é uma atitude vossa, é um comportamento vosso, é uma iniciativa vossa, tem a ver convosco. E por último, não deixem que o mal prevaleça ou se instale, mas triunfem sobre o mal praticando o bem. Fantástico. Não deixem que o mal prevaleça ou que vença, mas triunfem sobre o mal praticando o bem. A única forma, e é a única que aqui diz, que nós temos de poder realmente triunfar sobre o mal é praticando o bem. Então, fica aqui o desafio daquilo que nós aprendemos nesta lição e que é fantástico para pormos em prática. Um grande abraço para vocês.